Mercados vêm numa euforia significativa nas últimas semanas e principalmente nas últimas 24 horas, mas o cenário mostra cada vez mais uma probabilidade de uma reversão. Será que isso vai ser uma turbulência ou algum crash mais significativo? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então vamos lá, os indicadores que eu mais gosto de ver, apesar de eu aqui não ser nenhum tipo de recomendação de investimento, absolutamente nada disso, mas simplesmente o cenário macroeconômico e como eu enxergo, pelo menos, uma visão muito mais macro, né, sem escolher uma ação específica. A SP500 eu vejo muito mais ela como um indicador não somente de liquidez mundial, porque a SP500 é usada dentro e principalmente fora dos Estados Unidos, né, em carry trades, etc. Então você soma os fluxos passivos dos trabalhadores americanos nas suas contas de aposentadoria, chamada de 401k, que investe sem pensar absolutamente nada, cada 2 semanas você tem dinheiro injetado ali automaticamente, e você também tem o fluxo de carry trades, né, como do Japão, por exemplo, na Europa, etc., China, né, via Hong Kong, todos esses lugares, né, fluxo das Ilhas Caimã, que eu falei, inclusive, o pessoal que acompanhou o último artigo no Substack, enfim, tudo isso acaba criando um fluxo e culmina dentro desse mercado. Então, por isso que o mercado de ações é tão maior nos Estados Unidos do que no resto do mundo, porque ele é um mercado global, não pertence somente aos Estados Unidos, como o próprio dólar, né, como eu falo, o sistema euro-dólar. Da mesma forma, você vê o Bitcoin como um indicador também de liquidez, né? Um barômetro de liquidez mundial, e ele é bastante interessante porque ele já é uma commodity mais global. Então, o que acaba acontecendo em algum lugar, né, qualquer lugar do mundo, pode ser no Irã, pode ser na Austrália, pode ser no Japão, afeta o preço dele ao longo do tempo. E isso também tem um componente parte americano, parte commodity. Então, Bitcoin tem essa parte mais composta, né, com vários fatores ao mesmo tempo, e é uma forma muito interessante de se ver. Então ele chegou nas máximas históricas ali, ele foi para praticamente $124 mil, e agora acabamos de ter uma correção nesse exato momento também. Só que agora o que mais chama atenção é essa parte aqui, que é o DXY, né? Eu falo bastante nesse podcast, a gente fala aqui da tendência de queda que ele já tem desde março até agora, só que o que eu quero te chamar a atenção é dessa micro tendência de curto prazo que começou de julho para cá. Então, de julho para cá, o dólar ele está subindo. Só que isso ainda não cria um certo problema, porque ele ainda está em níveis relativamente baixos. Então a grande narrativa continua sendo a fraqueza do dólar em relação ao resto do mundo. E é super importante, principalmente se você é novo aqui no canal, de entender que para o DXY cair, ou seja, ele ficar mais fraco em relação às principais moedas do mundo, você precisa criar a alavancagem, ou seja, crédito está sendo tomado, principalmente fora dos Estados Unidos, gerando maior oferta desses dólares, facilitando a liquidez ao redor do mundo. E esse dinheiro criado, principalmente por alavancagem, etc., é investido em ativos no mundo inteiro. Então eu até falei, eu fiz até uma piada aqui no meu Twitter ontem, que eu achei simplesmente extraordinário. Você estava ali, ó, S&P subindo, SP500, né, subindo, ouro subindo, Bitcoin subindo, até bonds subindo e mercados emergentes subindo, meu Deus do céu, então o mundo inteiro está subindo, né? Para você não ganhar dinheiro, você tem que literalmente só ficar em cash, não tem muito o que fazer. Então, e é claro que isso vai aumentando a probabilidade de... Você não pode só subir dessa forma. Chega um momento que você precisa ter algum tipo de correção. E até por falar nisso, eu lancei, né, falando aqui para as pessoas, que eu não costumo fazer um capítulo tanto analisando mercados assim, eu sempre tento passar a mecânica monetária, né, como que o fluxo de dinheiro do mundo funciona, só que cada vez mais eu tinha perguntas. Tudo bem, ótimo, é maravilhoso entender o sistema euro-dólar, entender como é que funciona o DXY, entender o que é um carry trade, né, entender o que é Ripple, todos esses conceitos que eu explico no podcast, mas como que eu posso investir em cima disso. Então isso aqui é uma das formas que eu tenho agora inaugurando, eu vou colocar a partir de agora o resultado
mensal de um portfólio que eu criei baseado nos pensamentos macroeconômicos que eu ensino aqui, né, nesse podcast. Então, membros do OmniMacro já têm acesso hoje à composição da carteira e também sabem em tempo real, assim que eu faço o movimento, acho que já faz ali, acho que o último movimento que eu fiz foi no dia 7 de julho, né, que eu acabei modificando um pouco meu portfólio, e aí você vai poder acompanhar também os movimentos futuros e os resultados, né? Por enquanto a gente está ali com 11%. Claro, né, vai ter subidas, vai ter quedas, como tudo na vida, né, mas, obviamente, é uma forma de você poder também acompanhar por aqui. Então, se você quiser se inscrever, está aqui no link da descrição abaixo, você pode nos acompanhar. Perfeito. E isso aqui é gratuito, tá? Essa parte é totalmente gratuita. Então, vamos lá. Agora vamos entender a parte que eu mais gosto de acompanhar, que me chama bastante atenção, que não se fala muito, mas que gera liquidez ao redor do mundo, que são os bonds. Então, esse é o bond de 10 anos dos Estados Unidos, que ele é usado ali como referência para mortgages, e ele, que é aquele que se presta mais atenção, digamos assim, quando aparece na mídia, etc., se pega ali o de 10 anos. Se você perceber, ele está ficando cada vez menos volátil, né? Ele está aqui dentro desse canal de volatilidade, esse colorido aqui, muitos já me perguntaram isso, é simplesmente um indicador que eu fiz para poder dar uma olhada em relação à volatilidade, né, exponencial. Então, aqui ele está ficando cada vez mais dentro desse canal. E você tem um dos argumentos é que você tem literalmente Scott Bessent trabalhando para fazer a supressão de volatilidade nos bonds americanos. E por que isso é importante para você tentar fazer isso? É porque os bonds americanos são usados como colateral. Quando você tem um banco que precisa de crédito, ele usa isso para poder obter esse crédito. E quanto mais estável for o preço dele, quanto menos ele movimentar, mais você alavanca em cima do mesmo ativo. E quanto mais você alavanca, mais você expande a oferta de dólares fora dos Estados Unidos, que é um dos grandes fatores para essa queda do DXY. Então, o que eu quero, talvez uma das coisas mais importantes, principalmente se você for novo no canal, muitos dizem que eu sou bastante repetitivo nos assuntos, mas acho que é uma das melhores formas de você poder aprender, é que hoje, se você olhar o real em relação ao dólar, e você falar, não, agora o dólar está bastante barato, etc., e você só se ater à política do Brasil, ou o que está acontecendo nesse exato momento, ou déficit fiscal, etc., influencia? Sim, influencia, coisa especificamente no Brasil. Só que o dólar vem caindo no mundo inteiro. E esse é um dos movimentos que tem muito mais força para ter algum tipo de efeito, e não necessariamente o que acontece somente no Brasil. Então é muito importante você ter essa lente, que é o sistema euro-dólar. Os dólares fora dos Estados Unidos têm uma força muito superior e elas acabam definindo, e a maioria das pessoas nem sabe. Então ver essas macro tendências, na minha opinião, é bastante importante, né? Então entendendo, desceu, se você tem uma queda, isso não é o dólar morrendo, né? Pelo contrário, isso é o sistema do dólar ficando cada vez mais resiliente. Só que isso aqui volta, é literalmente mecânica monetária, porque toda vez que você pega um empréstimo, você precisa, é o dinheiro criado do além, que aumenta a quantidade de dinheiro circulante disponível na economia, só que se você pegar $1 milhão emprestado, mais 5% de juros, você precisa arranjar esses 5% de algum lugar. Talvez mais crédito, até que um banco não te dê mais esse crédito e você comece a ter problemas de inadimplência e esse dinheiro para de circular e a velocidade do dinheiro comece a reduzir. E é aí que o DXY começa a subir, porque você tem menos dólares circulando no mercado para poder honrar as dívidas já programadas, que já foram contraídas no passado, de todas as parcelas que já foram contraídas antes. É isso que muita gente não percebe e acaba criando a força do dólar. E é aqui que o dólar cria problemas. Uma moeda de reserva global precisa estar disponível a todos os seus participantes. E ao fazer isso, você começa a criar uma série de problemas para os outros países que não podem imprimir os seus próprios dólares, né? Que é o caso dos Estados Unidos, em gastos fiscais. Agora, bancos no mundo inteiro imprimem muito mais dólares, só que a grande questão é que
é por risco. Então, se você não paga o banco de volta, o banco pode quebrar. E aí, por isso que ele para de emprestar, diferente dos Estados Unidos, percebe? Então, isso aqui é muito importante a gente poder entender. Outra coisa bem importante é a nossa curva de bonds, né? Então, agora, se você acompanhar essa ferramenta que o TradingView fez aqui, que ela é relativamente nova, recomendo fortemente, se você quiser acompanhar a curva de bonds, porque não somente ele desenha a curva bem bonitinho, para você ver exatamente o cenário, mas agora ele está até com essas luzinhas aqui, essas setinhas coloridas, mostrando qual que é a pressão na curva de bonds nesse exato momento. Era uma coisa que até eu queria fazer, porque não tinha disponível, e agora, graças a Deus, eles fizeram pra gente aqui. Então, olha como fica nítido o que o Scott Bessent está fazendo no intuito de gerar essa liquidez do mercado. Mas a questão é saber por quanto tempo ele consegue fazer isso e se isso não vai ter nenhum tipo de turbulência. Então, essa parte da esquerda, ela é bastante, ela é a ponta curta, e você vê claramente uma demanda muito forte. Então, quando você vê a seta para baixo, significa que você tem compra. Você tem muita demanda, porque isso faz os juros deles caírem. Agora, aqui nos de mais longo prazo, você está vendo uma certa subida nesse exato momento. Então, o Scott Bessent está tentando fazer ali uma grande emissão, principalmente nesse de curto, que já tem uma demanda absolutamente gigantesca, porque você tem bancos querendo gerar liquidez, você tem a necessidade do Tesouro Americano repor as suas contas, porque o teto da dívida acabou de ser renegociado, e você tem a explosão das stablecoins, que exigem a compra de T-bills para usar como colateral, como lastro das stablecoins. Então é simplesmente uma bomba de demanda que está acontecendo agora, e os Estados Unidos estão na posição correta. Peraí, a gente precisa de dinheiro, vocês precisam de dívida de colateral, nós vamos dar exatamente o que você quer. Essa é que talvez seja a grande questão que não se fale. Todo mundo só se preocupa com os famosos 37 trilhões de dólares e o déficit fiscal dos Estados Unidos, só que isso acaba sendo irrelevante se você entende como funciona o sistema monetário. E lembrando, descrever um sistema não significa defendê-lo. Longe de mim, isso é literalmente uma aberração, mas é assim que funciona. Então a gente tem que lidar com o que nós podemos fazer. É por isso que, até quando eu monto, né, meu próprio portfólio, eu sou um péssimo trader, eu falo para muitas pessoas, eu não sou a pessoa que vai escolher, eu uso literalmente indicadores macroeconômicos baseados no regime para eu me colocar do lado correto do risco, é só o que eu faço, né? E sigo, independente da minha situação. E se o medo que eu vejo hoje no mercado fosse uma coisa que eu precisasse da minha intuição para investir, provavelmente estaria perdendo muito mais dinheiro. Então essa é mais ou menos a questão que eu faço, né, para tirar a emoção de lado. E, ao mesmo tempo, para a gente concluir, a conta do Tesouro está sendo reposta agora, né, que é o famoso TGA. Então, incrivelmente, isso ainda não abalou os mercados, apesar de que hoje, nesse exato momento que eu estou gravando aqui na quinta-feira, já deu uma certa abaladinha, mas não vou dizer que a gente precisa ver se isso continua na sexta-feira, hoje, né, o dia que você vai estar vendo esse vídeo. Então, para ver se é uma tendência um pouco maior ou não. Mas até agora, ele está fazendo um processo de recomposição desse valor para a conta do Tesouro, que normalmente sugaria bastante liquidez do mercado, mas ele está fazendo de uma forma deliberada para sugar o menos possível, porque são dívidas de curto prazo, percebe? Então toma lá, dá cá, mas você tem que ver qual força é a maior delas para poder influenciar nisso. Então muito interessante essa dinâmica e independente disso, a gente... você vai ter várias correções que podem acontecer, principalmente quando tudo só sobe. Para mim, isso só aumenta cada vez mais essa probabilidade de correção, porque nada sobe numa linha, principalmente da forma que está indo agora. Mas é impossível prever o timing, só que sempre é possível você se colocar na defensiva para que isso não te pegue de surpresa. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas estamos diante assim, de um mercado literalmente eufórico e com liquidez para tudo quanto é lado, mas nada disso dura para sempre.